Parábola de Jesus explicada. O semeador e por que a palavra de Deus não frutifica em todos. Se a palavra de Deus é viva, poderosa e transformadora, por que ela não produz o mesmo fruto em todos? Se a promessa é verdadeira, por que alguns florescem e outros permanecem estagnados? Se o semeador é fiel, por que o campo apresenta resultados tão diferentes? Essas perguntas não nascem da dúvida sobre Deus, mas da dor silenciosa de quem já ouviu, já tentou, já acreditou, e ainda assim não viu mudança real. Jesus contou a parábola do semeador em Mateus capítulo 13 para revelar uma verdade que confronta e liberta ao mesmo tempo. O problema nunca foi a semente. A semente é a palavra. E a palavra carrega vida, direção, poder, promessa e transformação. O problema está no solo, no estado do coração, na disposição interior, na forma como recebemos, processamos e sustentamos aquilo que Deus planta dentro de nós. Talvez você já tenha se perguntado por que ouve mensagens, lê a Bíblia, participa de momentos espirituais intensos, mas depois tudo parece voltar ao normal. Talvez já tenha sentido entusiasmo que durou pouco. Talvez tenha começado com fé, mas não conseguiu sustentar. Talvez tenha acreditado que algo mudaria, mas a transformação não se consolidou, e isso gera frustração, gera confusão, gera até culpa. Mas Jesus não contou essa parábola para condenar. Ele contou para explicar. Ele começa dizendo que um semeador saiu a semear. Ele não seleciona terrenos perfeitos. Ele lança a semente generosamente. Parte cai à beira do caminho. Parte em solo pedregoso. Parte entre espinhos. Parte em boa terra. A mesma semente. O mesmo semeador. Resultados completamente diferentes. Essa imagem é profunda demais para ser ignorada. Ela revela que Deus não muda a qualidade da palavra conforme a pessoa. Ele oferece a mesma verdade. O que muda é o solo. A grande revelação aqui é que o solo pode mudar. Jesus não está dizendo que você nasceu endurecido, superficial ou sufocado para sempre. Ele está mostrando que a condição do coração determina o nível de fruto. E isso é esperança. Porque se o problema estivesse na semente, não haveria solução. Mas como está no solo, a responsabilidade, a consciência, a transformação possível. Observe algo essencial. Jesus explica a parábola aos discípulos porque nem todos compreenderam. Ele revela que o solo à beira do caminho representa o coração que ouve, mas não entende. O solo pedregoso representa o que recebe com alegria, mas não cria raiz. O solo com espinhos representa aquele que até cresce, mas é sufocado pelas preocupações, riquezas e distrações. E o solo fértil representa aquele que ouve, entende e persevera até produzir fruto. Isso significa que ouvir não é suficiente, sentir não é suficiente, começar não é suficiente. É preciso entender, é preciso enraizar, é preciso proteger, é preciso sustentar. A palavra de Deus não falha, mas ela exige ambiente propício para crescer. Talvez sua vida não tenha florescido ainda não por falta de promessa, mas por falta de preparo interno. Talvez o céu já tenha lançado sementes suficientes, mas o coração precise ser trabalhado. E essa é a boa notícia. Deus trabalha o solo. Ele ara, remove pedras, arranca espinhos e quebra endurecimentos quando há disposição sincera. Antes de avançarmos para o primeiro tipo de solo, permita que esta oração alinhe seu espírito com aquilo que Jesus quer revelar hoje. Senhor, prepara meu coração para receber Tua palavra. Remove de mim aquilo que impede o crescimento. Dá-me entendimento, profundidade e perseverança, para que o que o Senhor plantar em mim produza fruto verdadeiro. No próximo capítulo, entraremos na primeira condição espiritual descrita por Jesus, o coração endurecido. Que você perceberá que talvez o maior bloqueio não seja a resistência consciente, mas insensibilidade acumulada. O solo endurecido, quando o coração ouve, mas não absorve. Jesus começa explicando que parte da semente caiu à beira do caminho. O terreno estava exposto, compactado, pisado por muitos.
A semente não conseguiu penetrar. Ela permaneceu na superfície e logo as aves vieram e a comeram. Quando ele interpreta essa imagem em Mateus capítulo 13, diz que esse solo representa aquele que ouve a palavra e não a entende, e então o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Esse é o primeiro tipo de solo. Não é um solo hostil, não é um solo rebelde, é um solo endurecido, um coração que escuta, mas não deixa entrar, que recebe informação, mas não permite transformação, que se expõe à verdade, mas não se abre para ela. E esse endurecimento raramente acontece de uma vez. Ele é construído ao longo do tempo. Corações se tornam duros quando são pisados por decepções repetidas, quando orações parecem não ser respondidas, quando expectativas foram frustradas, quando a dor foi grande demais, quando a religiosidade substituiu a relação, quando a palavra foi ouvida tantas vezes que perdeu impacto. O solo endurecido não é necessariamente alguém distante de Deus. Muitas vezes é alguém que esteve próximo demais, sem aprofundar. Faraó é um exemplo claro desse processo. Em Êxodo, seu coração se endurece progressivamente. Cada sinal, cada milagre, cada advertência era uma oportunidade de transformação, mas ele escolhia resistir. A repetição da resistência criava insensibilidade. O problema nunca foi falta de evidência, foi falta de disposição. E quando o coração se acostuma a rejeitar pequenos ajustes, ele se torna impermeável até mesmo a grandes intervenções. Jesus também enfrentou isso entre os fariseus. Eles ouviam suas palavras, presenciavam seus milagres, testemunhavam sua autoridade. Ainda assim, muitos permaneceram inabaláveis em suas convicções rígidas. O solo deles estava tão pisado por tradições, orgulho e autojustiça que a semente não penetrava. Eles escutavam com os ouvidos, mas não com o espírito. O solo endurecido representa aquele que já criou respostas prontas antes mesmo de ouvir. Aquele que escuta uma mensagem e pensa, isso não é para mim. Aquele que já decidiu que nada vai mudar. Aquele que se protege tanto de novas dores que também se fecha para novas verdades. E aqui está algo profundo. Endurecimento não é força, é defesa. É uma tentativa inconsciente de evitar sofrimento. Na vida moderna, esse solo aparece quando alguém consome conteúdo espiritual como quem consome notícias. Escuta, concorda, compartilha, mas não permite que nada toque profundamente. O coração cria uma camada superficial de exposição constante, sem absorção real. A palavra bate, mas não entra. Não porque não tenha poder, mas porque não encontra abertura. E quando a semente fica na superfície, ela se torna vulnerável. Jesus diz que as aves vêm e a levam. Isso significa que verdades que poderiam gerar transformação são roubadas antes mesmo de criarem raiz. Pensamentos de dúvida, distrações, interpretações distorcidas e racionalizações imediatas arrancam aquilo que poderia ter crescido. A palavra precisa penetrar, precisa quebrar a superfície. A pergunta não é se você ouve a palavra. A pergunta é se você permite que ela confronte, se você deixa que ela te ajuste, se você aceita que ela revele áreas que precisam mudar. Um coração fértil não é um coração perfeito. É um coração ensinável, sensível, disposto a ser moldado. O solo endurecido pode ser quebrado. Na agricultura, a terra compactada precisa ser arada, precisa ser revolvida, precisa ser exposta novamente à água e ao cuidado. Espiritualmente, isso acontece quando há humildade, quando alguém reconhece que precisa reaprender, quando decide escutar como se fosse a primeira vez, quando abandona a postura defensiva e adota a postura receptiva. Talvez você não esteja distante de Deus, talvez esteja apenas protegido demais. Talvez tenha criado camadas de autopreservação que hoje impedem o crescimento. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo trabalha exatamente nesse ponto. Ele convence, sensibiliza e restaura a capacidade de sentir. Antes de avançarmos para o próximo tipo de solo, permita que esta oração abra espaço para que seu coração seja trabalhado com delicadeza e verdade.
Senhor, quebra em mim todo o endurecimento invisível. Remove a insensibilidade que me impede de crescer. Dá-me um coração ensinável, humilde e aberto à tua verdade. No próximo capítulo, veremos um solo que não é duro, mas é raso. Um coração que até recebe com alegria, mas não sustenta quando a pressão chega. E talvez essa revelação seja ainda mais desafiadora. A fé rasa, quando o entusiasmo é alto, mas a raiz é superficial. Jesus continua explicando que parte da semente caiu em solo pedregoso. Não era um terreno duro como o da beira do caminho. Ele até recebeu a semente. Houve resposta, houve crescimento rápido, houve aparência de vida. Mas havia um problema invisível. Não havia profundidade suficiente. As pedras abaixo da superfície impediam que as raízes descessem. Quando o sol apareceu, a planta secou. Não porque a semente fosse fraca, não porque o semeador falhou, mas porque a raiz não encontrou espaço para se firmar. Esse é o solo da fé emocional, o coração que se empolga com a mensagem, que sente impacto imediato, que reage com entusiasmo, que até toma decisões rápidas, mas que não constrói profundidade. Em Mateus capítulo 13, Jesus diz que esse tipo de pessoa recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Quando vem tribulações ou perseguições por causa da palavra, ela logo se escandaliza. A fé nasce rápido, mas morre na primeira pressão. Esse solo é extremamente comum. Ele não representa pessoas distantes de Deus. Representa pessoas sinceras, mas superficiais. Pessoas que querem transformação, mas não querem processo. Que desejam fruto, mas não querem enraizamento. Que buscam experiências espirituais intensas, mas evitam disciplina espiritual consistente. É o coração que ama o impacto da semente, mas não suporta o trabalho da raiz. Pedro, antes de amadurecer, ilustra esse padrão. Ele declara fidelidade inabalável em Mateus capítulo 26, dizendo que jamais negaria Jesus. Sua convicção era sincera, seu entusiasmo era real, mas sua raiz ainda não estava profunda. Quando a pressão veio, quando o medo apareceu, quando a ameaça se tornou concreta, ele negou. Não porque não amasse Jesus, mas porque ainda não havia desenvolvido profundidade suficiente para sustentar o peso da prova. O solo pedregoso revela um perigo sutil: confundir emoção com maturidade. Emoção pode ser um início legítimo. Alegria espiritual é saudável, mas sem profundidade, ela não sobrevive ao calor. E o sol aqui não representa bênção. Representa pressão, representa desafios, representa críticas, representa contradições da vida, representa dias em que a fé é testada e não celebrada. Na vida moderna, esse solo aparece quando alguém consome conteúdos inspiradores, se motiva, sente esperança, mas não constrói hábitos consistentes. Quando alguém começa projetos espirituais com intensidade e abandona com facilidade. Quando decisões são tomadas no impulso e esquecidas na rotina. Quando a fé depende do ambiente, do evento, da música, da atmosfera, mas não se sustenta no cotidiano comum. A raiz espiritual se forma na repetição, na disciplina, no silêncio, na oração que ninguém vê, na leitura constante, no confronto interno, no arrependimento contínuo, no compromisso que permanece quando a emoção já passou. Raiz exige tempo, exige profundidade, exige disposição para crescer para baixo antes de crescer para cima. E aqui está uma verdade poderosa. Deus não rejeita quem é raso, Ele convida à profundidade. A superficialidade não é destino permanente, é estágio, mas permanecer nela é escolha. O solo pedregoso pode ser trabalhado, as pedras podem ser removidas, mas isso exige confronto honesto, exige reconhecer onde a fé tem sido baseada em sensação e não em convicção. Se esta palavra está tocando algo dentro de você, curta o vídeo e escreva nos comentários: eu escolho criar raízes profundas. Essa declaração não é apenas interação, é posicionamento. É um compromisso de sair da superficialidade e buscar profundidade real.
Agora permita que esta oração alinhe sua fé à maturidade que Deus deseja desenvolver em você. Senhor, leva minha fé além da emoção. Ensina-me a criar raízes profundas. Dá-me constância quando o entusiasmo diminuir e força quando a pressão aumentar. No próximo capítulo, veremos um solo ainda mais silenciosamente perigoso. Um coração que até cresce, mas é sufocado lentamente por distrações e preocupações que parecem inofensivas. O coração sufocado, quando a vida cresce, mas não frutifica. Jesus continua revelando que parte da semente caiu entre espinhos. Diferente do solo endurecido e do solo raso, aqui houve crescimento real. A planta brotou, desenvolveu-se, criou forma, mas não chegou a produzir fruto, porque enquanto crescia, os espinhos também cresciam, e pouco a pouco começaram a sufocar aquilo que deveria florescer. Em Mateus capítulo 13, Jesus explica que os espinhos representam as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas. Não é rejeição direta da palavra, não é falta de entusiasmo, não é ausência de crescimento. É competição silenciosa. A semente cresce, mas divide espaço com outras prioridades. E aquilo que compete pelo coração começa a consumir energia, foco e força. Esse é talvez o solo mais perigoso da parábola, porque ele engana. A pessoa continua frequentando ambientes espirituais, continua ouvindo a palavra, continua participando. Há aparência de crescimento, mas não há fruto consistente, porque o coração está dividido. Parte dele pertence à semente, parte pertence às preocupações, parte está entregue ao propósito, parte está rendida às distrações. Marta ilustra essa condição em Lucas capítulo 10. Ela amava Jesus, recebeu-o em sua casa, estava ativa, servia com dedicação, mas estava inquieta, ansiosa e sobrecarregada. Jesus não a repreende por servir, ele a alerta por estar dividida interiormente. Ela estava tão envolvida nas tarefas que perdeu o centro da presença. A palavra estava ali, mas o coração estava sufocado. O jovem rico também representa esse solo. Em Mateus capítulo 19, ele se aproxima de Jesus com sinceridade. Pergunta sobre vida eterna, demonstra interesse, mas quando confrontado sobre o apego às riquezas, não consegue renunciar. Ele não rejeita Jesus com palavras. Ele simplesmente se retira entristecido. O espinho falou mais alto que a semente. Hoje, os espinhos não são apenas riquezas materiais, são comparações constantes, são excesso de informação, são agendas sobrecarregadas, são preocupações financeiras, são ansiedade sobre o futuro, são a busca por reconhecimento, são distrações digitais, são compromissos que consomem o tempo que deveria ser investido em profundidade espiritual. Nada disso parece, isoladamente, pecado, mas juntos sufocam. Sufocar é um processo lento. A planta não morre de imediato. Ela continua ali, mas perde força, perde foco, perde direção. E o fruto nunca amadurece. Esse é o drama de muitos corações. Crescem, mas não florescem. Desenvolvem, mas não frutificam. Aprendem, mas não transformam. O que Jesus está revelando é que não basta crescer. É preciso proteger o crescimento. É preciso remover espinhos, e isso exige decisões práticas, limitar distrações, reorganizar prioridades, reduzir excessos, criar espaço. Um coração não pode servir a dois centros. Ele precisa escolher qual voz terá mais autoridade. O solo entre espinhos não é estéril. Ele é sobrecarregado. E Deus não quer sobrecarga espiritual. Ele quer fruto. Fruto exige espaço, exige foco, exige dedicação contínua. A palavra precisa ser prioridade, não complemento. Precisa ser fundamento, não acessório. No próximo capítulo veremos o solo fértil, mas antes disso será necessário entender algo essencial. O solo fértil não nasce pronto, ele é cultivado, e isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria jornada. A transformação invisível. Por que o fruto demora, mas nunca falha no solo certo?
Depois de falar sobre o solo endurecido, o solo raso e o solo sufocado, Jesus finalmente menciona a boa terra. Em Mateus capítulo 13, ele diz que a semente que caiu em boa terra produziu fruto, algumas a 100, outras a 60 e outras a 30 por um. Essa é a parte que todos desejam. Todos querem ser solo fértil, todos querem ver fruto, mas poucos percebem que o fruto não aparece imediatamente. O solo fértil não é o solo perfeito, é o solo preparado, e preparação leva tempo. O crescimento espiritual verdadeiro não é explosivo, ele é progressivo. Ele acontece debaixo da superfície antes de aparecer acima dela. A raiz cresce primeiro, depois o caule, depois as folhas, e só então o fruto. Quem olha de fora pode achar que nada está acontecendo, mas no invisível a vida está sendo formada. Samuel é um exemplo disso. Em 1 Samuel capítulo 3, ele ainda era jovem quando começou a ouvir a voz de Deus. Mas sua maturidade não se tornou pública de imediato. Ele crescia diante do Senhor. O texto diz que ele crescia em estatura e graça. Crescimento antes de influência. Formação antes de impacto. O fruto apareceu no tempo certo, porque havia solo fértil sendo cultivado. Jesus também passou 30 anos em anonimato antes de iniciar seu ministério público. 30 anos de preparação invisível. Isso revela algo profundo. Deus valoriza mais o processo do que a exposição. O fruto verdadeiro nasce da consistência silenciosa, não da pressa. Muitas pessoas desistem porque confundem demora com ausência de resultado. Acham que, se não estão vendo fruto imediato, nada está acontecendo. Mas a semente trabalha primeiro na raiz, e raiz exige profundidade. A raiz não aparece, mas sustenta. A raiz não recebe aplausos, mas carrega a vida. O solo fértil é aquele que ouve, entende e persevera. Entender não significa apenas compreender intelectualmente. Significa internalizar. Significa aplicar. Significa permitir que a palavra reorganize pensamentos, atitudes e decisões. E perseverar significa continuar regando mesmo quando o crescimento ainda não é visível. O fruto mencionado por Jesus não é apenas resultado externo, é transformação interna, é caráter moldado, é mente renovada, é coração alinhado, é atitudes consistentes, é paz em meio ao caos, é fidelidade em meio à pressão. O fruto não é apenas o que você faz, é quem você se torna. Talvez você esteja em uma fase de raiz, talvez não esteja vendo ainda o que deseja. Mas isso não significa que a palavra não esteja operando. Significa que Deus está fortalecendo a estrutura antes de revelar o fruto. E estrutura sólida sustenta colheitas maiores. O solo fértil também produz em medidas diferentes. 30, 60, 100. Isso ensina que o fruto não é uniforme. Cada jornada é única. Cada processo é individual. Comparação não faz sentido no reino. O que importa é frutificar dentro do propósito específico que Deus plantou em você. No próximo capítulo, vamos entrar em uma dimensão prática e essencial. Como preparar o solo, porque o solo fértil não é resultado de sorte espiritual, é resultado de cultivo intencional, preparando o terreno. Como transformar o coração em solo fértil. Jesus não contou a parábola do semeador para que identificássemos nosso solo e permanecêssemos nele. Ele contou para que entendêssemos que o solo pode ser trabalhado. A agricultura ensina que nenhum terreno nasce pronto para grandes colheitas. Ele precisa ser arado, limpo, irrigado e cuidado. Espiritualmente acontece da mesma forma. O coração não se torna fértil por acaso, ele se torna fértil por decisão. Em Oséias capítulo 10, versículo 12, está escrito: Lavrai o campo de lavoura para vós, porque é tempo de buscar ao Senhor. Lavrar significa romper a superfície endurecida, significa mexer onde está compactado, significa confrontar áreas que estavam acomodadas. É desconfortável, mas necessário. Preparar o solo começa com arrependimento genuíno.
Arrependimento não é culpa, é realinhamento. É reconhecer que certos pensamentos, hábitos ou prioridades têm ocupado espaço que deveria pertencer à palavra. É decidir remover espinhos antes que cresçam demais. É permitir que Deus aponte pedras escondidas e aceitar removê-las. Outro elemento essencial é disciplina espiritual. O solo fértil não é mantido apenas pela emoção do momento. Ele é sustentado pela constância. Leitura regular da palavra. Oração diária. Silêncio intencional. Reflexão profunda. Essas práticas não são rituais vazios. São ferramentas de cultivo. Elas criam profundidade, criam sensibilidade, criam estrutura. Também é necessário vigilância. Espinhos voltam a crescer se não forem monitorados. Distrações reaparecem. Preocupações se acumulam. A vida moderna é acelerada e invasiva. Se o coração não for protegido, será preenchido por ruídos. Proteger o solo significa escolher o que entra. Significa selecionar influências. Significa limitar aquilo que compete com a semente. Humildade é outro fator decisivo. Solo fértil é solo que aceita correção, que recebe ajuste, que permite ser ensinado. O orgulho cria pedras. A autossuficiência cria dureza, mas a humildade abre espaço para crescimento contínuo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça é força para crescer. Preparar o terreno também envolve perseverança. Nem todo cultivo gera fruto imediato. Às vezes você remove pedras hoje e só percebe diferença meses depois. Às vezes você elimina espinhos e precisa continuar limpando. Crescimento espiritual é manutenção constante, não é evento isolado. Talvez você tenha se identificado com algum solo anterior. Isso não é motivo de desânimo, é ponto de partida. Deus não rotula, Ele transforma. O fato de você estar ouvindo essa mensagem já demonstra disposição para cultivo. Antes de avançarmos para a conclusão, permita que esta oração alinhe seu coração à prática diária do cultivo. Senhor, ensina-me a cuidar do solo do meu coração. Dá-me disciplina para cultivar, coragem para remover espinhos e humildade para aceitar correção. Que minha vida se torne terreno fértil para a Tua palavra. No próximo capítulo, veremos a revelação final desta parábola. Nenhum solo é permanente quando há decisão de mudança, e isso redefine completamente o seu futuro espiritual. O solo pode mudar e o seu futuro também. A parábola do semeador não termina com condenação. Ela termina com possibilidade. Jesus não contou essa história para que você se identifique com um tipo de solo e aceite isso como destino permanente. Ele contou para que você perceba que o estado do coração pode ser transformado. Solo não é identidade. Solo é condição. E condição pode mudar. Talvez você tenha percebido endurecimento em áreas específicas. Talvez tenha identificado superficialidade. Talvez tenha reconhecido espinhos sufocando seu crescimento. Isso não significa fracasso espiritual, significa consciência. E consciência é o primeiro passo para a transformação. O que Deus revela, Ele deseja tratar. O que Ele ilumina, Ele quer restaurar. A semente continua sendo lançada. Deus não parou de falar. A palavra não perdeu poder. A promessa não foi revogada. Se ainda há semente, ainda há oportunidade. E enquanto há oportunidade, há esperança. O maior erro seria acreditar que porque o passado não frutificou, o futuro também não frutificará. Jesus mostra exatamente o contrário. Ele revela que quando a palavra encontra boa terra, o fruto é inevitável. E talvez o ponto mais profundo dessa parábola seja este. A responsabilidade não é peso, é privilégio. Você pode escolher como receber. Pode decidir aprofundar raízes, pode remover espinhos, pode permitir que o Espírito Santo quebre endurecimentos. O destino espiritual não está determinado por circunstâncias externas, mas pela disposição interna. Imagine o impacto de uma vida que decide se tornar fértil. Uma pessoa que não apenas ouve, mas entende. Que não apenas sente, mas enraiza. Que não apenas cresce, mas protege.
essa vida se torna testemunho, se torna influência, se torna referência, porque fruto verdadeiro sempre abençoa, além de quem o produz. Talvez você esteja a um ajuste de distância da colheita que tanto espera. Talvez o que falta não seja mais informação, mas transformação interior. Deus não busca espectadores da palavra, Ele busca terrenos férteis. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu decido ser solo fértil. Essa declaração é mais do que palavras. É uma escolha consciente de viver de forma intencional diante da verdade. E se você deseja continuar crescendo, curtindo conteúdos que aprofundam sua fé e fortalecem sua caminhada, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa revelação e inscreva-se no canal. Ao fazer isso, você não apenas apoia este projeto, mas ajuda a espalhar sementes que podem transformar outros corações. Que o Espírito Santo trabalhe seu interior, quebre resistências invisíveis, aprofunde suas raízes e faça da sua vida um campo que produz fruto abundante, consistente e duradouro.